O jogo que eu escolhi foi o jogo de xadrez. Ele é um jogo muito importante para o raciocínio lógico e também ajuda na psicomotricidade. O que eu separei em relação a isso é a estrutura espacial. Por exemplo, na orientação, frente e trás. Eu posso falar que as peças maiores ficam atrás dos peões ou ao contrário, que os peões ficam na frente das peças maiores. Também posso falar sobre esquerda e direita. Por exemplo, a dama branca fica ao lado esquerdo do rei, a dama preta fica ao lado direito do rei. É outra forma que eu posso organizar também. Em relação a essa organização, eu posso também falar sobre a orientação temporal, fileiras e colunas, né? Tá, são as colunas e as fileiras do tabuleiro. A torre ela anda na vertical e na horizontal. Então eu posso falar que ela luta, que é o objetivo dela, é ganhar as colunas e as fileiras. Tá. E também sobre a lateralidade, né? Esquerda, direita, eu posso organizar certinho aqui no tabuleiro, com as peças para que fique bem compreensível. Ainda nessa estrutura espacial, eu posso falar sobre a organização, porque o xadrez tem muitas combinações. Conforme os alunos vão pegando prática, eles conseguem ver lances na frente. Eu posso pensar em 3 lances na frente, 5 lances na frente. Conforme eu vou pegando a experiência, eu consigo ver muito mais. Então, ajuda muito nessa parte. Eu escolhi fazer o meu jogo. Não, eu não fiz assim, seria bom demais pra ser verdade. Eu escolhi fazer com papelão. Então, esse é o meu tabuleiro. Olha, ele tá bem completinho, com letras e números nas laterais. O que eu fiz? Eu cortei o pedaço de papelão e aí eu fiz as marcações com a régua e a caneta. Deixei o espaço do lado para colocar as letras e os números e eu usei tinta guache para pintar. Tanto a parte preta como a parte branca ficou meio verde, porque eu passei um verde por cima. Mas ficou bom. A cor, dá pra ver certinho, a gente. Tem tabuleiros que são rosas, são azuis, isso não interfere nada. A gente tem que saber que são as casas brancas e as casas pretas. Esse é o tabuleiro, bem simples, não tem nenhum segredo. Foi fácil, na verdade, dá para as próprias crianças fazerem, né? Então esse é o objetivo, que as próprias crianças façam. Inclusive, as peças também eu fiz de papelão. Eu vou pegar aqui um exemplo de cada uma. Olha, essas são as peças, eu desenhei. Eu recortei as partes retangulares e as partes quadradinhas, ó. Eu tenho que cortar 32 de cada, por quê? Porque eu tenho 32 peças, 16 brancas e 16 pretas. E aí eu vou fazer, olha, as brancas eu desenhei de vermelho, a marcação, e as negras de preto e passei um lápis para diferenciar. Ela tá pintada, ó, então dá pra ver. Colei essa parte, né? Então eu usei papelão, tesoura, caneta e cola. Fiz as pecinhas. As próprias crianças podem fazer isso. Então a gente pode escolher várias faixas etárias. Mas eu decidi escolher inicialmente a faixa etária de 8 a 10 anos, porque tem bastante regra. Não que eu não possa trabalhar com outras faixas etárias, eu posso também. Mas é de 8 a 10 e em diante. É melhor, porque como tem bastante regra, inclusive, por exemplo, eu não vou poder explicar todas as regras de uma vez, porque é muita coisa. Então eu vou ter que explicar inicialmente como é essa estrutura, como as peças ficam organizadas inicialmente, como cada peça movimenta. O objetivo é matar o rei. Se eu matar o seu rei, você ganha. Se você matar o meu, eu ganho. Expliquei isso, deixa as crianças praticarem a movimentação. Quando elas estiverem com mais prática, aí você ensina mais coisas. É assim que a gente vai trabalhar inicialmente. Agora eu vou explicar como é que funciona o jogo, né? Como eu coloco as peças inicialmente e como elas se movimentam. Eu coloquei as letras e os números aqui porque eu vou usar eles na explicação. É importante. Por exemplo, as brancas começam. Então, as brancas ficam no início, na 1 e na 2, e as negras na 7 e na 8. É assim que eu vou montar. Então, desse lado eu tenho as minhas peças brancas e aqui as minhas peças negras. Eu vou montar, organizar elas certinho. Como eu organizo? Do mesmo jeito que eu organizo as brancas, eu vou organizar as pretas. Então, eu vou montar primeiro as brancas e depois as pretas.
Eu vou contar uma historinha. O rei ia casar com a dama. A dama branca fica na casa branca. Deixa eu pegar a dama preta aqui. E a dama preta fica na casa preta. E o rei fica do lado dela. Mesma coisa com as negras. Ou também eu posso falar que a dama fica na casa D de dama. Também é um jeito de organizar certinho. Então, eles ficam no centro do tabuleiro. Para eles se casarem, eles chamaram os bispos para fazer o casamento. Um bispo pro rei e um bispo pra dama. Ups. Casaram e foram pra lua de mel a cavalo. Um cavalo pro rei e um cavalo pra dama. E passaram a lua de mel nas torres. As torres, elas ficam no canto do tabuleiro, as duas. Uma de um canto e a outra do outro. Caiu minha pecinha aqui. Tá, aí tinha 8 guardas protegendo o castelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, montei as minhas peças. Deixei as duas montadas e agora eu vou explicar como cada peça movimenta. Começando com o peão, ou com o soldado, que eu disse inicialmente. O peão, ele anda pra frente de uma casinha só. A menos que seja a primeira vez dele. Na primeira vez do peão, eu posso mexer ele 2 vezes. Na primeira vez de qualquer peão meu. Então, meus 8 peões podem mexer 2 vezes, mas não é obrigatório. Então, se eu quiser mexer uma vez só, eu mexo uma vez só. Só que na hora de comer, ele é um pouquinho diferente. Ele vai... Vamos supor, brancas começam, né? Eu mexi aqui, ele mexeu. Eu não posso comer ele assim, de frente. Como o peão come? O peão come, eu posso falar que é em garfinho ou nas diagonais. Então, tudo que tiver aqui ou aqui, eu posso comer. Vamos supor que tem um bispo aqui. Eu posso comer esse bispo. Diferente da dama, eu não vou pular essa peça e parar aqui. Eu vou parar na onde a peça estava inicialmente. Antes de eu comer ela. Então, estava aqui, eu posso comer ela. O peão, ele não volta para trás. Então, vamos supor que tá assim. Não tem como eu comer esse peão e esse peão não tem como eu comer. E eu não posso voltar para trás com ele. Então, o que eu tenho que fazer? Mexer outra peça. Esse peão tá preso e não tem como eu mexer ele. A menos que apareçam peças aqui no garfinho dele, nas diagonais dele, e eu possa comer. Por que o peão não volta para trás? Porque o objetivo do peão é chegar na última casinha. Vamos supor que não tem nada aqui. Eu consegui chegar com o meu peão lá na última casinha. Cheguei com o peão lá, eu posso escolher outra peça, uma peça maior. Que são essas 4. Ou a dama, ou o bispo, ou o cavalo, ou a torre. Eu não posso virar outro rei, e eu não posso continuar sendo um peão, porque eu não volto para trás. Então, ele ficaria lá para sempre. Eu posso virar uma dessas 4 peças. Ah, eu já tenho uma dama. Eu posso virar outra dama? Posso virar outra dama. Ah, eu tenho 2 cavalos. Eu posso virar um terceiro cavalo? Posso virar um terceiro cavalo. Eu viro a peça que eu quiser. Porque eu tenho 8 peões. Se eu conseguir chegar com meus 8 peões lá, eu vou ter que ver a peça repetida. Então, a gente já explica isso inicialmente. O bispo. O bispo, ele anda em X ou nas diagonais. Por exemplo, esse meu bispo tá na casinha branca. Então, ele vai poder andar nas casinhas brancas. Eu tô aqui, eu posso andar quantas vezes eu quiser. Por exemplo, eu posso parar aqui ou eu posso vir comer esse peão. Por quê? Porque o bispo, ele come do mesmo jeito que ele anda. Então, eu posso vir ou para essa diagonal, ou para essa, ou eu posso voltar para trás também. E aí, a quantidade de vezes que eu vou mexer vai ser uma escolha minha. Então, eu posso vir uma vez só ou comer lá. Não sou obrigada a mexer a peça, se eu não quiser, eu não como. Porque se eu como esse peão, tem um bispo aqui. E o bispo anda em X, na diagonal, então ele pode me comer. Tá, eu sempre vou ter um bispo inicial na casa preta e um na casa branca. O bispo da casa preta vai andar nas casas pretas e o bispo da casa branca vai andar nas casas brancas. Eu não posso pular peça, então aqui eu não posso começar mexendo o bispo, porque o bispo tá cercado pelos peões. Para eu liberar meu bispo, eu tenho que mexer o peão primeiro. Então, ele não pode pular peça, ele pode voltar para trás e anda nas diagonais. A torre ela anda ao contrário.
ela anda em mais, ou nas laterais, frente, trás, ou na horizontal e vertical. Aí depende da forma que a gente vai explicar. Quantas vezes eu quiser. Vamos supor, eu tô aqui, eu posso vir parar aqui. Ou eu posso mexer, vamos supor, só uma, ou só 3. Eu escolho a quantidade que eu vou mexer. Posso voltar pra trás também, pra frente, e eu vou escolher. Ou eu ando pro lado, ou ando pra frente e pra trás. Uma de cada vez. A mesma coisa do bispo. Ele não pode pular peça, então eu não posso começar com a torre. Eu tenho que liberar meu peão pra poder sair com a minha torre. Tá, então essa é a torre. A dama. A dama, ela é uma combinação de movimento do bispo e da torre. Ou seja, a dama, ela anda nas diagonais, ou em X, e mais, ou na horizontal e vertical. Quantas vezes ela quiser. Então, a dama, praticamente, ela anda em todo tabuleiro. Ela só não anda que nem um cavalo, que eu vou explicar mais pra frente como é. Mas a dama, ela anda que nem a torre e o bispo. Só que aí eu vou escolher, né? Por exemplo, a minha vez. Eu vou escolher mexer do lado. Agora é a vez do adversário. Depois, na minha vez, eu posso escolher andar em X. Eu tenho que escolher um ou outro, não os dois de uma vez. Vira bagunça aí também, né? E aí, tem o cavalo. O cavalo, ele é um pouquinho diferente. Ele anda em L. Como é que eu vou lembrar disso? Eu vou fazer cavalinho. Formei um L. Outro. Cavalinho. Formei um L deitado. Posso voltar para trás com ele. Cavalinho, cavalinho. O cavalo, ele é a única peça que pula outra peça. Por exemplo, eu pulei o meu peão. Agora, vamos supor que eu vou pular um peão preto. Cavalinho. Eu não como esse peão porque eu pulei ele. Toda peça que eu pular, eu não como. Então, vamos supor que tem 2 peão aqui. Cavalinho. Eu não como nenhum desses peões porque eu pulei os 2. Agora, vamos supor que tá assim. Cavalinho. A peça que eu parar no lugar, eu vou comer ela. Então, essa aqui eu posso comer. É assim que o meu cavalo anda. Então, a única peça que eu posso pular outra é o cavalo. A única peça que eu não volto para trás é o peão. O resto eu volto. E o rei? Como é que eu ando com o rei? Vamos colocar o rei aqui no centro do tabuleiro. Tá vendo esse quadrado em volta do rei? É onde eu vou mexer com ele. Eu posso mexer com ele. Então, eu posso mexer para todos os lados. Só que de uma casinha só. Ou para cá, ou para cá, ou para cá, para cá, para cá, para cá. De uma casinha só. Qual é o objetivo do jogo? É matar o rei. Se eu matar o rei adversário, eu ganho. Se o adversário matar o meu, ele ganha. Porém, tem tem um mais aí, né? Porque eu tenho que respeitar o quadrado do outro rei. Então, eu não posso invadir o quadrado do outro rei. E o rei adversário não pode invadir o meu. De nenhuma forma. Como é que o rei come? Vamos supor que tem o peão invadiu o meu quadrado. Eu posso comer. Posso comer qualquer peça que esteja no meu quadrado. Porém, se o rei adversário não pode invadir o meu quadrado, não tem como eu comer ele. E nem ele me comer. Então, vamos supor que acabou todas as minhas peças e acabou todas as dele, só sobrou os 2 reis. Dá empate. Então, tem como empatar o xadrez também. Não necessariamente um tem que ganhar. Tem esse critério de empate. Então, eu tenho que usar minhas outras peças pra matar o rei. E ele tem que usar as outras peças deles pra matar o meu. Porque vamos supor que tá assim. Eu fui lá e invadi o triangulinho lá, o garfinho do meu peão. O meu peão pode vir comer meu rei. É assim que ele come o rei. Pronto. Negras ganharam. Basicamente isso. Bom, esse foi o meu jogo. O de papelão, não o de imã, que dá pra fazer em casa com crianças ou qualquer faixa etária que quiser. Dá pra fazer esse jogo. Só ter papelão e algumas coisas que todo mundo tem. Tesoura, caneta, cola, coisas bem básicas. Dá pra fazer, fica bem legal, dá pra praticar, principalmente nessa quarentena que a gente
às vezes não tem muita coisa pra fazer, dá pra praticar o xadrez. E é isso aí. Obrigada!